Bom, nós chegamos agora ao quarto e último bloco do Roda de Entrevista deste 9 de julho de 2013. Esta é a edição 565 do programa. Histórica, como já disse, porque ela marca os 11 anos de atuação do programa. Eu vou voltar com o Wellington, que ele estava questionando o vereador, acho que sobre plano diretor e outras coisas. Na verdade, no bloco anterior... E em seguida eu já passo para a Nayara, ok? No bloco anterior, vereador, o senhor falou sobre a questão das ideologias partidárias, que muitos partidos são criados sem uma ideologia apenas para ter acesso aí ao fundo partidário e acabam se tornando até partidos de aluguel. O partido do senhor, o PT, que surgiu dos movimentos sociais, até que ponto ele prejudicou, perdeu a ideologia pela governabilidade nesses 10 anos? Eu não acho que o PT perdeu a ideologia. Eu acho que o PT continua tendo ideologia e continua sendo um partido que se posiciona, que nos grandes temas puxa o debate para si e tem ali o seu posicionamento claro. E isso é importante para a nação. Agora, o sistema político, às vezes, faz a gente perder, não o partido, mas a população, aquele reconhecimento. Por isso, por exemplo, quando existe uma proposta aí de a gente ter a lista fechada, que existem questionamentos, ou a lista fechada mista, de quando os parlamentares forem colocar a sua candidatura, defender primeiro uma votação no partido, e aí se for a mista depois que vota no candidato a deputado, ou seja, a gente define primeiro o número das vagas no primeiro turno, quantas vagas vai ter cada partido para um deputado, para um vereador, e depois do número de vagas você define quantos assumirão aquelas vagas e quem são os que vão assumir aquelas vagas. Nisso, o partido vai poder colocar a sua ideologia. O que o PT pensa? O que o PSDB pensa? Por que está sendo eleito um vereador do PT? Por que está sendo eleito um vereador do PSDB? Por que está sendo eleito um vereador do PMDB? Isso é fundamental, por isso que a reforma possibilitará a gente fazer uma discussão mais clara do que pensa cada partido. Agora, coexistem a governabilidade e princípios éticos, fidelidade ideológica, programática, doutrinária? Aí a gente tem o mal, que não sei se é um mal, se é um bem, porque nem todo mundo é dono da razão. Então, por exemplo, quando as pessoas elegem um governo, esse governo ele é um governo de coalizão. Sim. Ele precisa unir outros partidos. Eu não concordo com a tese da união por cargos, do toma lá, da cá. Mas eu concordo da união... Função de projetos comuns. Por exemplo, às vezes você acha que aquilo é o correto e o outro não acha. E você fala assim, não, vamos chegar a um acordo, nem isso, nem aquilo, e o caminho vai ser esse. Isso eu acho que é fundamental. E quando a gente fala de governabilidade, e aí por isso que quando o Lula vai para a TV, quando foi candidato pela primeira vez, faz uma carta ao povo, ele não está falando só em nome do PT, ele está falando em nome dos partidos que vão compor aquele governo. Isso é importante para a população ter claro do que vai acontecer e do que aquele governo pensa e do que aquele governo quer. Vereador, dentro dessa questão toda de mudança, de que forma que o senhor acha que o legislativo em si, falando principalmente no âmbito municipal, de que ele pode, de fato, ter uma independência maior? Porque o que a gente vê hoje na prática, principalmente para a gente que cobre as câmaras, o que a gente vê é que mesmo quando os vereadores não concordam, ou mesmo quando há algum ponto de vista diferenciado, o que acaba prevalecendo é a vontade do executivo. Às vezes os vereadores acaba sendo uma perda de tempo, né? Elaborando algumas emendas, fazendo algumas mudanças em projetos de uma forma geral. Mas, na prática, o que se vê é que acaba prevalecendo sempre a vontade do executivo. E o legislativo parece que tem sido fragilizado com isso. Mesmo diante de manifestações da população mesmo, na Câmara de Goiânia, algumas propostas, a população foi para protestar, mas acabou não sendo ouvida. Na prática, o que prevaleceu foi a vontade do Executivo. O que pode mudar e o que está faltando? Nayara, não é uma realidade de Goiânia, não é uma realidade de Goiás, não é uma realidade do Congresso do Brasil. É uma realidade de todas casas, de todos os legislativos, e não é uma realidade específica de um ou de outro lugar. Por que eu estou falando isso? E aí eu não sei qual que é a saída. Eu, sinceramente, acho que a gente ainda tem de estudar muito, e quando eu falo estudar, não só o parlamentar, mas os jornalistas, os cientistas políticos, todas as pessoas que pensam e querem um desenvolvimento para a nossa nação, que é essa briga, às vezes, de oposição e situação. Porque eu já vi
E não é só situação que vota errado porque o Executivo está pedindo. Eu já vi muitas vezes oposição fazer oposição irresponsável sem estudar a matéria só porque o projeto é do Executivo ou que o Executivo tinha apresentado. Então, esse questionamento é de lá e para cá. Ou seja, oposição às vezes vota só para fazer oposição por fazer e situação vota por fazer situação por fazer. E eu acho que a gente precisa avançar. A gente não precisa votar e não tem de votar por ser oposição e situação. A gente tem de votar o que vai beneficiar a população. Mesmo que tenha pensamentos divergentes, qual que vai ser o caminho? Um exemplo. O Ilésio, que é do Fórum da Mobilidade Urbana, chamou uma reunião na semana passada com os vereadores da Câmara Municipal de Goiânia para tentar blindar viés político, ou seja, discutir a mobilidade primeiro no Fórum da Mobilidade, para quando chegar um projeto na Câmara, nenhum defender um partido ou outro, uma tese ou outra, mas defender o que é bom para a cidade. E isso não deveria ser só nesse tema da mobilidade urbana, isso deveria ser em todos os temas da Casa Legislativa. Tarone, vou tentar e não só de Goiânia, de Goiás e do Brasil. Encerrar, porque o tempo é curto, o Reinaldo já falou que está acabando. Você está falando uma coisa que eu acho contraditória, porque o que a gente mais ouve é falar que o legislativismo é agachado em relação ao executivo. E seja qual partido que ganha, acaba vereador saindo e indo para o partido e a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, tudo acaba indo para o prefeito ou para o governador. Você mesmo vem enfrentando dificuldades. Lembro que você defendia a redução da saúde, depois voltou com o prefeito da carga horária. Você teve outras votações que você defendeu e depois acabou votando com o prefeito. Inclusive a do plano diretor, que eu acho a mais emblemática. Principalmente ali na região norte de Goiânia, né, que é uma região onde eu trabalho, onde eu tenho um jornal de bairro, ou seja, eu estou dizendo isso, inclusive o senhor teve discussão com o vereador do PT, ou seja, na verdade, quando você está no poder, você enfrenta essa dificuldade. Carlos, eu tenho consciência de que todas as votações minhas na Câmara foi de consciência. Foi o que eu debati com o meu grupo, com as pessoas que estão próximas a mim, e nenhuma por ordem ou influência do prefeito. Apesar de eu ser ligado ao prefeito, de eu defender a administração, de eu achar que ele precisa desenvolver, mas eu também sou do tipo que cobra. Eu não sou o vereador agachado ao executivo, muito pelo contrário. E aí eu vou citar alguns exemplos. Quando da questão das 20 horas, eu fui convencido disso, porque o município não tinha condições de pagar as 20 horas, o município não tinha condição de pagar as 20 horas, e, infelizmente, a gente não vê no sistema nosso as pessoas trabalharem 20 horas. Eu, por exemplo, em um dia eu trabalho de 12 a 18 horas. Então, o município ia criar uma crise na saúde e quem ia pagar o pato era o usuário do sistema de saúde. E o plano diretor regional? Do plano diretor, que eu acho que é importante esclarecer isso. Eu tenho crítica pontualmente ao plano diretor relacionado à região norte. Agora, o plano diretor a gente não pode falar que ele prejudicou a cidade de Goiânia, porque todas as grandes cidades do mundo fazem o adensamento misto. Por que isso? Se o bairro fica muito longe do local de trabalho, primeiro tem coleta, tem uma série de custos muito mais alto para o bairro que está longe. Mas mais do que isso, o plano diretor possibilitou na cidade de Goiânia a gente criar, por exemplo, o hospital da região noroeste, porque lá não poderia se criar. O plano diretor, que foi aprovado essa mudança recentemente, possibilitou investimento do município, que a gente estava perdendo receitas no COINS. Porque o que acontecia? As pessoas moravam nos municípios vizinhos, vinham para Goiânia e trabalhavam aqui. Mas você concorda que a região norte está sendo fora e moravam aqui? A região norte, lá inclusive criaram um parque, onde ia ser o Parque Crimeia. Eu fiz esse debate interno no partido, inclusive. Pois é, estão trocando parques por edifícios. Você acha que isso é legal também, trocar um parque ambiental por um edifício? Eu fiz esse debate interno dentro do partido. Eu acho que não que está errado, mas que precisaria ser melhor discutido, melhor pensado. E aí, quando eu falo de a gente ter adensamento misto, a gente tem de ter meio ambiente incluído também na questão da mobilidade e no desenvolvimento da cidade. A gente não pode pensar uma cidade que vai só preservar a natureza, preservar as árvores, sem tentar criar comunhão, porque senão a gente nem poderia estar aqui nesse local, porque aí a gente não poderia construir nada há séculos no nosso Brasil, no nosso município. Então, eu acho que a gente tem de construir as coisas coletivamente. Por isso que tem que ser melhor planejado. Tarone, claramente o plano diretor demonstra que as empresas imobiliárias foram beneficiadas com esse plano aprovado. E um outro questionamento que eu tenho é que desde a época que o Willis foi candidato a prefeito de Goiânia, ele disse que resolveria o problema do transporte coletivo em 6 meses. Até hoje o transporte coletivo é um caos.
E o que se percebe é que os prefeitos parece que não têm condições de enfrentar essas empresas que ganharam a concessão do transporte público. O que fazer para resolver esse problema? Será que o prefeito Paulo Garcia vai ter essa coragem de enfrentar essas empresas? Na verdade, eu acho que não só o prefeito Paulo Garcia tem que ter essa Dos coragem. próprios vereadores. Todos nós, e você como jornalista, toda a sociedade tem de enfrentar. Eu posso fazer e eu acho que a questionar. mobilização na rua tem sido um sinal claro. Por exemplo, não deixar aumentar a passagem de Goiânia não é porque as empresas não queriam, não é porque os governantes não queriam, é porque houve uma mobilização da rua. Isso é importante. Agora vamos a voltar. população se mobilizar para fazer conquistas. E aí, agora foi dado um recado claro para quem está no governo. E a gente tem de ver o resultado disso. O resultado, não só para governo de um ou de outro partido, para a nação tem de ser. A gente tem de diminuir os custos, as pessoas têm que ter melhor qualidade de vida, as pessoas precisam ter um transporte coletivo que seja melhor do que o trânsito individual, para dar prioridade ao coletivo do que ao individual. Então a gente tem muitos avanços a alcançar. As providências foram tomadas, cada um buscou uma solução e chegamos a um modelo de passe livre que não conciliou todos os pensamentos, né? O governo do estado discordou da decisão que vocês na Câmara tomaram, as prefeituras da região metropolitana acham que os louros da vitória serão do prefeito de Goiânia e do governador do estado, e, sobretudo, na voz das ruas, que continua aí com seus clamores, a despeito da mobilização dos estudantes, que é mais estridente, as pessoas se sentem diminuídas. Por que o privilégio para o estudante, sendo que há outras pessoas tão ou mais necessitadas nessa sociedade? Pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas pobres, efetivamente pobres. Os idosos também já têm passe livre, né? E os estudantes porque não trabalham. E normalmente os outros que trabalham, eles têm já o apoio da empresa que faz o pagamento da passagem. Tem um estudo, inclusive eu estou buscando dados dele, já até pedi para a minha assessoria localizar, que foi passado para mim, inclusive, ontem à noite, que fala sobre a questão da possibilidade de reduzir para tarifa zero, e aí eu não estou falando que eu defendo, porque eu quero conhecer os estudos, reduzir a passagem para a tarifa zero, e nessa redução, segundo o estudo, a população teria mais dinheiro para gastar o que ela gasta com o transporte coletivo em outras coisas que geraria receita para o município e essa receita poderia ser investida no sistema. Então, existe uma série de coisas. Além disso, a questão da mobilidade, os recursos que são vindo de carros poderiam ir para o transporte, tudo isso precisa ser discutido. O que eu acho, Reinaldo, e que tem que ficar muito claro, de fato, a gente está vivendo, não só em Goiânia, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, porque se a gente for visitar outros países, a gente percebe um problema sério de mobilidade. Porque cada um quer ter um carro, cada um quer ter comodidade e ninguém quer usar o transporte público. E a gente precisa saber como fazer para que as pessoas possam viver num transporte, numa cidade onde tem um transporte de maior qualidade e uma mobilidade urbana de fato. E o custo do transporte continua preocupando até a partir desse estudo recente do IPEA, Instituto do Pensamento Econômico e Social do País e tal, que o impacto é muito maior nas famílias pobres. O impacto do custo da passagem diária. Quer dizer, tem um ônus que acaba se transformando numa mazela social. Vou citar um exemplo prático, Reinaldo. Quando eu fui estudar, fazer faculdade, foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu não tinha dinheiro, minha família sempre foi família pobre. Para ter ideia, Reinaldo, eu saía da minha casa, ali no Nova Esperança, e a pé até a Alfa, Cândida de Moraes, deixa eu falar Cândida de Moraes, porque senão o povo lá vai criticar, porque é bem na divisa. Então, da minha casa, no Cândida de Moraes, ia mais ou menos uns 2, 3 quilômetros a pé. Sabe por que eu ia a pé para a faculdade? Porque eu não tinha condições de pagar nem o lanche para lanchar, e nem tinha condições de pagar o transporte coletivo. Então, o que eu fazia? Eu ia cedinho, estudava, ia a pé, voltava a pé, chegava em casa para conseguir almoçar, porque eu às vezes pegava carona, um ou outro aluno, a gente fazia trabalho coletivo e eu pegava mais trabalho para fazer, para conseguir chegar, para ganhar carona. Então, eu passei muita dificuldade. E eu sei que tem muita gente passando dificuldade. Por isso que eu falo que essa questão do transporte coletivo é fundamental. A gente precisa debater isso, debater distribuição de riqueza nesse país, debater uma série de coisas e avanços. Agora, infelizmente, às vezes o vereador, e você sabe disso, a gente não tem o poder de caneta
caneta de determinar Mas muita menos coisa. mal, Tairone, que esse debate tenha sido aberto. A partir do clamor das ruas, está se discutindo. E eu acredito, eu vejo assim, as decisões não são perfeitas, essas que estão sendo tomadas. Mas se inicia uma discussão, o envolvimento da sociedade, do poder público, para tentar as soluções. Quem sabe a minha torcida é essa, se aperfeiçoe esses pensamentos e cheguemos a uma situação justa para todo mundo. Eu fiz até um artigo na semana passada que dizia o seguinte: as ruas não falam, as ruas gritam. Porque é importante eu, como vereador, como político, eu como jornalista, eu como cidadão e todos nós refletirmos o que está acontecendo. Há alguma coisa de errado, porque se não tivesse algo errado, as pessoas não estariam protestando. Então, se há de errado, a gente precisa solucionar. E se a gente precisa solucionar, a gente precisa unir forças e não dividir. É unindo, eu sempre falo isso, uma folha de papel você rasga facinho, uma resma de papel ninguém rasga. Então, a gente precisa unir o máximo de forças que a gente conseguir no nosso estado, no nosso município, no nosso país, para a gente tentar melhorar as condições de vida das pessoas. Eu me lembro que eu já te dei uma carona uma vez num desses concursos públicos, né? Então, pra você ter ideia, Agora, quantos anos você tem, cara? Eu tenho 29. 29. Eu já passei muita dificuldade. Pra você ter ideia, Reinaldo? Carolho, estou te atropelando já e é por necessidade do tempo. Você não tem tempo para responder ninguém, infelizmente. Você tem 30 segundos para concluir a sua participação aqui no Roda de Entrevista. Só vou concluir com isso. Para você ter ideia, Reinaldo, eu muitas vezes vi minha mãe vendendo latinha, vendendo coisas que tinha em casa para conseguir colocar comida dentro de casa. Então eu sei o que é sofrer. E eu quero lutar para a gente mudar esse país. Obrigado pela Tomara participação. que Deus te abençoe. Muito obrigado ao Tairone de Martino, nosso vereador, primeiro secretário da Câmara, nessa edição histórica do nosso programa. 9 de julho de 2002, 9 de julho, hoje, 2013. São 11 anos no ar. Muito obrigado a Nayara, a Cristina, o Elton Borges, o Carlos Pereira, o Charles Daniel. Este programa tem produção e coordenação a cargo de Ana Lúcia Pereira e Norma Leite. Obrigado pela audiência qualificada de sempre. E até a semana que vem.